Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo respondendo algumas perguntas que vocês me fizeram no Insta sobre a fibrose cística e o meu transplante. Então, para o vídeo não ficar muito longo, vou começar logo. Eu anotei aqui, selecionei 10 perguntas, 11 na verdade, mas tudo bem. E vamos lá. A primeira pergunta é: a doença continua pelo resto da vida? E você continua sofrendo as consequências dela? Ou depois do transplante as coisas normalizam? Então, como eu falei no meu outro vídeo sobre a minha história, é uma doença genética. Então, sim, continua porque ela tá no seu DNA. E assim, eu contei lá também que ela afeta vários outros órgãos, não somente o pulmão. Então, meu pâncreas, meu fígado, continua tudo a mesma coisa. Eu continuo tendo que tomar enzimas pancreáticas, insulina, fica mais ou menos igual nessa outra parte. A única parte que muda é a parte pulmonar mesmo, porque agora é outro pulmão, então meio que o meu pulmão de agora não tem fibrose cística, digamos assim. Mas o meu corpo inteiro, o restante tem. Então, sim, continua pelo resto da vida e continuo sofrendo as consequências da doença, só não na parte pulmonar. Segunda pergunta: você sentiu dor por quanto tempo depois do transplante? Então, a partir do dia que eu cheguei no hospital mesmo pra fazer a cirurgia, acho que uns 2 meses, porque eu fiquei 1 mês no hospital, e aí eu fui pra casa, e aí depois disso, acho que mais 1 mês, assim, porque não era uma dor constante, tipo, claro, nos primeiros dias depois da cirurgia era uma dor constante, mas eles mantêm você com remédios pra dor e tudo mais. Mas depois, tipo, quando eu já tava em casa, não era uma dor constante. Era tipo assim, com alguns movimentos doía. Por exemplo, eu ia me levantar da cama, doía. Eu ia me deitar, doía. Mas era tipo só naquele momentinho e parava. Então, eu acho que foi 1 mês, mais ou menos, depois que eu voltei pra casa. Terceira pergunta: hoje em dia, tu ainda tem sintomas? Então, essa é praticamente igual à primeira, por isso que eu disse que são 11/10 perguntas. Sim, como eu disse antes, continuo sentindo alguns sintomas, só não do pulmão, né? 5 ou 4. Em algum momento, você duvidou da recuperação? Não, eu sempre tive muita fé de que eu ia me recuperar. Só que, claro, tinha momentos que eu ficava tipo, nossa, por que isso tá acontecendo comigo? Por que eu tive que nascer com essa doença? Tem tantas pessoas ruins no mundo que não sofrem com nada e eu tô aqui sofrendo com isso e tal. Mas eu sempre tive esperança de que... Gente, eu acho que o bagulho tá caindo. Sempre tive esperanças. Sempre tive esperança de que ia me recuperar. Próxima. Tu teve suor salgado? Teve algum sintoma característico da fibrose cística que você não teve? Tenho suor salgado ainda, né? Porque, como eu disse, é uma doença genética, então eu ainda tenho doença, nunca vou deixar de ter, então... Sim, eu tenho o suor salgado. Não sei se todo mundo sabe, mas tem, tipo, um nome popular da fibrose cística, que é a doença do beijo salgado. Que é porque o nosso suor é mais salgadinho do que das pessoas normais. Acho que não tive nenhum sintoma, tipo, que eu não tive. Falei errado. Eu acho que tive todos os sintomas, sim. Tipo, tudo que era pra ter, eu tive. Baixa estatura, dificuldade pra ganhar peso, problema no pâncreas, no fígado, no pulmão, esqueci. Sinusite, diabetes, tudo. Até o negócio na unha, que é, tipo, não sei se dá pra ver agora, porque já melhorou bastante, mas, tipo, ela é mais curvadinha, assim. Também tenho. Próxima pergunta. Algum remédio afetava seu humor? Eu acho que não. Acho que não teve nenhum remédio que afetou o meu humor. Mas, como eu tive essas fases, assim, meio depressivas e tal, que eu tive depressão, eu utilizei remédios para depressão. Daí afetava o meu humor, né? Mas, enfim, não. Tirando isso, não. Você ou seus pais chegaram a perder essa esperança de em algum momento, de conseguir o pulmão? Não.
Tipo, eu sempre acreditei que eu ia conseguir, meus pais também. A gente sempre orou muito pra que viesse logo e tudo mais. Só que, tipo, você fica um pouco angustiado, assim, enquanto espera, porque geralmente demora bastante. No meu caso, demorou 2 anos e meio. Então, tipo, é meio complicado. Porque enquanto você tá esperando, você também fica doente, você vai piorando, sua saúde vai ficando, tipo, cada vez pior. E como alguns devem saber, tem muita gente que não consegue esperar e acaba falecendo. Então, tipo, é um pouco tenso, mas a gente sempre teve esperança, assim, de que íamos conseguir. Próxima pergunta. Quão importante você considera ter filmes e séries sobre a fibrose cística? Então, gente, esse é um tópico muito importante, porque assim, quanto mais visibilidade você dá para a doença, mais pessoas vão tendo conhecimento, vai gerando mais interesse nas pesquisas. Por exemplo, agora mesmo tá em pauta alguns remédios para serem aprovados, alguns remédios utilizados na fibrose cística que melhoram muito a qualidade de vida do paciente. E, tipo assim, quanto mais você falar sobre isso, mais as pessoas vão ter noção de como é importante, sabe? Então, tipo, tem muita gente também que não tem o diagnóstico. Então, é importante também nesse caso. Isso influencia nas pesquisas, né? Como eu disse. Então, eu acho muito importante. E também na questão de pacientes se enxergarem naquilo, entendeu? Tipo, ter uma visibilidade. Claro que é um pouco mais complicado, porque é uma coisa rara e tudo mais. Mas é legal. Tipo, quando eu assisti o filme, eu fiquei muito feliz. E me identifiquei bastante. Fiquei tipo, meu Deus, eu fazia aquilo. Meu Deus, eu tinha aquele aparelho. Basicamente. Penúltima pergunta. Tem alguma coisa que você é impedida de fazer por causa do transplante? Então, assim como antigamente eu era impedida de fazer algumas coisas, agora também sou. Por exemplo, eu tomo vários remédios, então eu não posso beber álcool. Apesar de eu ter 19 anos, eu não posso beber nada de álcool. Por causa dos meus remédios. Eu não posso fumar, obviamente. Não posso ficar perto de pessoas que estejam fumando. Não posso comer algumas comidas que podem trazer um risco à saúde, porque eu tomo imunossupressor, então a minha imunidade é muito baixa. Eu fico doente com mais facilidade do que uma pessoa normal. Então, tipo, também não posso pegar chuva, frio, porque eu posso ficar doente. E, tipo, uma vez eu fiquei doente. Eu fiquei, tipo, gripada. Eu juro pra vocês, eu fiquei gripada, tipo, na sexta. No sábado eu fui pro hospital. No domingo eu estava no UTI. Que felicidade, né? Então, tipo, é realmente muito tenso. Você tem que tomar bastante cuidado com essas coisas. Então, sim, tem algumas coisas que eu sou impedida, mas, tipo, são essas coisinhas que dá pra você viver tranquilamente sem elas. E, em compensação com o que era antes, é 1000 vezes melhor, né? Última pergunta. O que você sentia? Mentira, gente, essa não é a última, é a penúltima. O que você sentia? Então, eu sentia muita falta de ar, muito cansaço. Eu não conseguia, tipo, caminhar, correr, fazer esportes. Não conseguia fazer nada. Deixa eu ver. Eu tossia muito, tinha muita tosse, muita tosse. Tipo, tossia de ficar completamente vermelha, sem ar. Quando eu me mudei pra cá, nas primeiras vezes, assim, as pessoas da minha sala ficavam tipo, meu Deus, Larissa, você tá bem? Porque eu ficava completamente vermelha, sem fôlego, assim, de tanto tossir. Mas, tipo, eu tava bem, né? Só que é meio tenso. Sentia essas coisas, assim, basicamente, sabe? Não sentia muita fome antes. Não sentia, tipo, quase nada de fome. Basicamente isso. E a última pergunta, eu deixei essa por último, que é: hoje em dia, o que tu tira de toda essa experiência e quer compartilhar? Assim, o que eu quero compartilhar com vocês é que a vida é muito preciosa e a gente tem que saber dar valor às pequenas coisas. Se você consegue andar, se você consegue enxergar, se você consegue ouvir, se você tem, tipo, as 2 pernas, sei lá, pode parecer muito
ai, nossa, que besteira. Mas quando você não tem oportunidade de fazer aquilo, é muito ruim. É claro que uma pessoa que não consegue fazer isso não é uma pessoa infeliz, tipo, oh meu Deus, ela vai morrer. Claro que não. Só que às vezes a gente não dá valor à nossa saúde. Ainda mais agora nesse período de coronavírus, muita gente fica falando, ai, mas eu tô cansada de ficar em casa. Ai, mas eu tô com saudade de ver meus amigos, tô com saudade de sair, de fazer não sei o quê. Pensa que é por um pequeno período. Imagina se você tivesse acamado, se você estivesse num hospital, se você estivesse muito doente, se você não conseguisse nem se levantar pra ir pegar um copo de água na cozinha, por conta da sua saúde. Seria muito pior. Então, tipo, valorizem isso. Deem valor à saúde de vocês. Não se matem com coisas tipo bebida e cigarro, porque é muito ruim quando você enfrenta um problema grave e sério que pode tirar a sua vida. E a coisa mais valiosa que a gente tem é a nossa vida. Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou focar mais no meu canal e vou trazer mais temas sobre fibrose cística e transplante aqui. Comenta se você tem alguma sugestão de vídeo que eu posso fazer também. Não precisa ser sobre isso, pode ser sobre moda, beleza, livros. Eu gosto muito de falar sobre livros. Eu vou focar bastante no meu Insta também, porque agora eu quero ser blogueira. Me segue no Insta, né, lara.carvalho. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no meu canal, por favor. E é isso, gente.